estará no coração, no ventre e em todo o lado direito deste inferno. Você vai ver milhares de pessoas. Você vai ouvir a eles. Você vai anotar os seus lamentos, motivo pelos quais eles estão ao inferno. E você vai repassar a terra de como você está recebendo. Eu não fui a primeira e não serei a única. Eu fui ao vale dos homossexuais 6 vezes. Eu fui ao vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos suicidas, vale dos idólatras, vale de prostitutos e escarnecedores, vale de pessoas graduadas, onde falei com um advogado, com um juiz, com um promotor de justiça, com sábios que estiveram na terra, políticos ímpios e evangélicos, um homem que foi presidente da república, famosos de diversas classes, apresentadores de TV, donos de rede de canais de TV nacional, com uma rede mundial. Eu vi cantores, eu vi famosos de diversas linhas e classes. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale dos cantores que estavam na casa de Deus e ele disse: não chame levitas, porque eles não andavam de conformidade com a minha palavra. Um vale somente daqueles que estavam na igreja. Vale dos pastores, missionário, diácono, falso profeta. Aqueles que estavam na casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Eu tenho respaldo bíblico para tudo. Nessa noite, você vai entender que estamos tratando da única vida que você tem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aplauda Jesus por isso. Aceitar a Jesus não é sentimento. Eu não sinto que tenho que aceitar a Jesus. Eu decido aceitar a Jesus e Ele muda a minha vida. Você tem uma alma da imortalidade. O teu corpo vai ficar na terra. O sopro da vida, o Espírito que Deus te dá, vai voltar a Ele. E eu te pergunto nesta noite, aonde vai a tua alma? Em menos de 1 minuto, se você morrer na terra, em menos de 1 minuto você vai abrir os teus olhos espirituais, aonde você decidiu viver eternamente. Pastor, eu queria que você me provasse isso biblicamente. Primeiro você precisa entender que Jesus foi o único homem que houve sobre a terra, do qual não houve mentira. O poder da cruz do Calvário e do sangue de Jesus, ele tem um poder tão imensurável que ele pode cobrir a humanidade inteira do seu pecado. Por que então que as pessoas não aceitam a Jesus? É porque ele entregou a nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Uma escolha com 2 caminhos, aonde você vai decidir aonde você quer viver eternamente, ou no inferno ou no paraíso. Quando Jesus estava na cruz com 2 ladrões, aquele que estava ao lado direito dele brigava com o outro dizendo: não acuse este homem. Mas o que estava do lado esquerdo dizia: se ele é mesmo filho de Deus, se ele é mesmo Deus, por que ele não salva pelo menos a alma dele?
O outro dizia: não fale isso deste homem, ele é inocente. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez. E ele disse ao Senhor Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele estava reconhecendo de que Jesus era um rei e que ele tinha um lugar onde ele reinaria. Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aplauda Jesus. Por quê? Porque o dia de hoje para aquele homem era o dia da sua morte. Há 3 tempos indeterminados para cada ser humano na terra, do qual você não sabe. O dia em que você vai nascer. Nós sabemos que estamos do lado de fora, mas você dentro não sabe. O dia que você vai nascer, o dia em que você vai morrer e o dia que será o juízo final. Digamos que você tem um amigo cego e você coloca este amigo à exposição do sol, ditando a ele que o que está elevando a temperatura do corpo é o sol. Ele está dizendo para você: eu não acredito, porque eu não vejo, eu não creio. Bem-aventurados que não viram e creram, porque dele é o reino dos céus. Nós nunca vimos a Jesus, mas nós o aceitamos pela fé. Amém? A palavra, aliás, a história deste homem, é que ele está questionando com você, que ele não vê, então ele não acredita. Há parâmetros que Deus criou na vida, que ninguém pode mudar. Dentre ele, um período para a noite e um período para o dia. Quem muda? Ninguém. Nem o preto, nem o branco, nem o rico, nem o pobre. Não pode mudar a lei que Deus decretou, um período para a noite e um período para o dia. Aquele homem achava que você havia colocado ele dentro de uma sauna, uma fogueira acesa e ele estava perto, ou acendeu um forno e deixou ele perto para aquecer a temperatura do corpo dele. Porque ele não estava vendo, ele não estava crendo. Agora eu te pergunto nesta noite: amanhã o sol vai deixar de nascer porque alguém não acreditou? Isso não existe, amém? A mesma coisa são as revelações do inferno. Mesmo que você não creia, ele nunca vai deixar de ser as revelações que Deus me entregou porque alguém não crê. Ele é o inferno que Deus decretou que teria. O homem morre, em menos de 1 minuto ele abre os olhos aonde ele decidiu viver. Se ele não andou de acordo com a palavra de Deus, ele está descendo ao inferno. E se ele descer ao inferno, ele vai ser torturado pelos demônios até quando Jesus vier julgar o mundo no trono branco, em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Aonde o mar dará aos mortos e o inferno dará o que neles tem em seu poder. Porque todo homem que passou na terra, ele será julgado por tudo que falou e por tudo que fez, palavras e ações. É muito sério. Ninguém sabe aonde seremos julgados e nem quanto tempo vai durar o julgamento para cada ser humano que está na terra. A palavra diz que os livros serão abertos, outros livros e um livro chamado de livro da vida. Há um livro nesta noite. Há um livro para você que está me vendo. O anjo está anotando também o teu nome.
Aonde este vídeo for passado, também tem um anjo escrevendo o teu nome no mundo espiritual. Ele está dizendo para você que depois deste vídeo, você não será mais tomado como inocente diante de Deus. Com tantos milagres, com tantas revelações e com tanta palavra da vida, você não pode negar que Deus te ama, que o inferno existe e que você tem uma escolha a seguir. Porque Deus quer mudar a tua vida, mas depende de você. Aplauda o Senhor. Aleluia. Quando eu fui levada por Jesus ao inferno, eu desci com 2 anjos. Eu fui preparada durante um período longo de 6 meses. Depois eu tive mais 12 meses de preparação para o arrebatamento. Eu me entrego a Jesus e Deus vai mudando a minha vida gradativamente. Eu não vou falar sobre isso nesta noite, porque eu tenho alguns vídeos que já relatam. Deixa eu contar para você. Eu estava dentro de um quarto e ali eu orava. Os anjos desciam, eu deitava de bruços e o meu espírito saía do corpo. E eu adentrava o inferno com 2 anjos. O portal do inferno era aberto às 6 horas da manhã. E eu adentrava o inferno às 10 horas da manhã. Eu não podia desobedecer aos anjos ou a Deus. Eu tinha que obedecer na íntegra, para que não me ocorresse algo pior. Se tratando de mundo espiritual, quanto mais nós entregamos a Deus, mais Ele se revela a nós. Eu desci na garganta do inferno. Eu entrei por um grande tubo e fui descendo a garganta. O anjo dizia para mim que aquela era a garganta do inferno. E quando eu olhava para a parede da garganta, eu observava um tubo com crostas, como se fosse lodo. Ele fedia como se fosse uma fossa aberta. À medida em que nós caíamos na parede da garganta, eu observava que tinham crateras nas paredes. Demônios que estavam aprisionados ali pelos pés, mas eles tentavam nos alcançar pelas mãos. Eles tentavam correr a nós. À medida em que nós íamos descendo, o pavor, o terror ia tomando conta de mim. Chegamos no que seria o chão do inferno. E à medida em que nós íamos andando, eu me deparei com milhares de vozes humanas vindo ao meu encontro. Eu vi as vozes correndo a mim em gritos, ah! Ah! Como milhares e milhares de vozes. As milhares de vozes que chegavam a mim, eles me paralisavam. Havia uma música naquele quarto e as ondas sonoras